Olá, meu nome é Regiane e a aula de hoje é uma questão de geometria, da banca Instituto Mais. Essa questão foi aplicada numa prova em 2018 para um concurso de técnico de recursos humanos, da Câmara Municipal de Sumaré. Essa é uma questão de nível médio. Vamos ao enunciado? Considere a figura abaixo. Assumindo-se π igual a 3, se a área do setor circular de centro C, destacada na figura, é igual a 3,125 mm², a medida do raio do círculo em milímetro pode ser expressa por meio da fração irredutível, cujo numerador é um número múltiplo de 2, 3, 5 ou 7. O primeiro passo é sublinhar as informações mais importantes do enunciado. Então, nós vamos sublinhar que π é igual a 3. Por quê? Porque o valor de π é 3,14, o aproximado dele. Mas aqui a questão está dizendo que ele só vale 3. Então, nós vamos sublinhar π igual a 3. Vamos sublinhar a medida do setor, que é essa parte cinza aqui, que ela está dando a medida, a questão está dando a medida dessa parte cinza aqui. Então, é 3,125 milímetros. Então, vamos sublinhar. A questão está querendo a medida do raio do círculo. Então, nós vamos sublinhar o raio do círculo aqui. Ele quer como? Ele quer num formato de fração irredutível. Então, vamos sublinhar a fração irredutível também. E o que mais? Ele quer saber o múltiplo do numerador dessa fração. Então, vamos sublinhar também a palavra numerador e múltiplo. Tá bom? Então, o primeiro passo foi interpretar o enunciado, sublinhando as informações relevantes. Qual eram as informações mais relevantes? O que o enunciado está dizendo, que é π igual a 3, ângulo do setor circular, que é igual a 3,125 mm², e que ele corresponde a um alfa de 60 graus. Um ângulo alfa de 60 graus, esse tamanho aqui, tá? E o que a questão quer saber? A medida do raio do círculo expressa em forma de fração irredutível. E ela quer saber também o múltiplo do numerador dessa fração que nós vamos encontrar. Sugestão: pausa o vídeo e tenta resolver. Porque quando nós tentamos resolver sozinho, nós sabemos exatamente onde é que nós temos dúvidas. Para a gente conhecer onde nós temos dúvida, nós precisamos chegar ao ponto de trava do nosso aprendizado. Então, é importante você tentar resolver sozinho. Mas se você não lembra ou não sabe as fórmulas, vem comigo que eu vou te explicar agora. O primeiro passo foi interpretar o enunciado. O segundo passo é lembrar a fórmula da área do círculo e o grau total dele. Qual é a fórmula da área do círculo? É π vezes r ao quadrado. Nós vamos precisar do valor total de área. Por isso, nós precisamos saber quantos graus tem um círculo completo. Um círculo completo tem 360 graus. A questão nos forneceu 60 graus. Como que nós vamos saber quanto mede a área total? É só fazer o tanto que a questão deu, os 60 graus, vezes a quantidade que falta para completar o círculo. Aqui. Quantos setores de 60 graus, que foi o que a questão forneceu, tem dentro de um círculo todo? Se um círculo todo tem 360 graus e eu dividir em partes de 60 graus, nós teremos 6 setores circulares de 60 graus cada um, medindo 3,125 milímetros cada. Então, se nós temos 6 setores, nós vamos ter 3,125 vezes 6, que são 6 setores. Então, nós temos uma área total de 18,750 milímetros². Certo? Então, nós conseguimos encontrar a área total para a gente substituir aqui na fórmula. Nós já temos o valor de π e já temos agora o valor da nossa área total. O quarto passo é substituir na fórmula o valor fornecido e o valor que a gente encontrou agora. Então, a área é a área igual π vezes r ao quadrado. Qual é a nossa área total? 18,750 milímetros², que é igual a π, que é 3, que a questão nos deu,
vezes o raio ao quadrado. Para resolver isso aqui, nós vamos passar esse 3 aqui que está multiplicando para o outro lado da igualdade. Quando nós passamos algum número para o outro lado da igualdade, nós invertemos a operação. Então, o 3 ele está multiplicando, ele vai passar para o lado de lá da igualdade, dividindo. Então, vai ficar 18,750 milímetros dividido por 3, que é igual ao raio ao quadrado. Nós resolvemos essa divisão. 18,750 dividido por 3 dá 6,250 igual ao raio ao quadrado. Passamos esse 2, tá vendo que é raio ao quadrado? Então, passamos essa potência aqui para o lado de lá da igualdade. Lembra que eu falei? Quando passa algum número para o lado de lá da igualdade, inverte a operação? O 2 ele está como potência. Qual é o inverso da potência? É a raiz quadrada. Então, o inverso da potenciação é a radiciação. O 2 vai passar para lá como raiz quadrada. Então, vai ficar raiz quadrada de 6,250 é igual ao raio. Para a gente tirar essa vírgula aqui, nós transformamos em fração. Então, vai ficar assim, copiamos o número sem a vírgula dentro da raiz, passamos o traço, colocamos o número 1 e contamos quantas casas tem depois da vírgula. 1, 2, 3. Essas 3 casas nós colocamos em números zeros aqui. Então, vai ficar 1, 2, 3 números zeros. Tá bom? Ficamos com uma raiz de fração. Quando temos zero em cima e zero embaixo, a gente pode simplesmente cortar para simplificar, para diminuir o tamanho dessa divisão. Então, ficou raiz quadrada de 625 dividido por 100, que é igual a R, que é a nossa raiz. Agora, nós vamos aplicar a propriedade da raiz para conseguir desmembrá-la. Então, existe uma propriedade na raiz quadrada que permite que a gente coloque que uma raiz assim, com divisão dentro, a gente divida em 2 raízes. Então, ficou assim, raiz de 625 dividido por raiz de 100 é igual ao raio. Agora que as raízes estão fora, né, cada uma virou uma raiz independente, nós podemos fazer a conta e verificar quanto que vale essa raiz, né? Quanto que é a raiz quadrada de 625? É 25. Por quê? Porque a raiz quadrada é um número vezes ele mesmo, que dá o valor que está dentro da raiz. Quanto que é 25 vezes 25? 625. Então, a raiz de 625 é 25. E a raiz de 100 é 10. Por quê? Porque 10 vezes 10 é 100. Igual ao raio. Reduzimos essa fração simplificando. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar um número que é capaz de dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo. Então, 25 consegue dividir tanto 25 como 10. Então, nós vamos usar o 5 para fazer essa simplificação. 25 dividido por 5 dá 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Então, nós ficamos com 5 sobre 2, que é igual a raiz. Que é igual ao raio, perdão. 5 dividido por 2 é igual ao raio. Aqui, ela está numa fração irredutível. Por que ela está numa fração irredutível? Porque não existe um número que eu possa dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo. Então, se eu dividir em cima por 2, vai sobrar resto, né? Porque 5 dividido por 2 não dá um número inteiro. Embaixo, não tem como eu dividir por 5. Porque se eu dividir por 5... ele não dá certo, porque é menor, né? Então, óbvio, é menor, não dá. Então, é uma fração irredutível por conta disso. Então, nós encontramos já a nossa fração irredutível. Se a questão tivesse perguntado o valor do raio, simplesmente, sem dizer que queria em forma de fração irredutível, seria isso aqui. 5 dividido por 2 é 2,5. Mas ela quer o valor da fração irredutível.
O quinto passo é conferir os dados do enunciado. O que a questão queria saber? Ela queria saber o raio em forma de fração irredutível. Qual é o valor do nosso raio em forma de fração irredutível? 5 sobre 2, que é igual ao raio. Quem é o numerador? É 5. Ela queria saber o múltiplo do numerador dessa fração. Quem é múltiplo de 5? É ele mesmo. Mas por quê? Porque múltiplo é a tabuada daquele número. Então, 5 vezes 1 é 5, ou seja, 5 é o primeiro múltiplo de 5. Então, nesse caso, o múltiplo de 5 é ele mesmo. Tá bem? Aqui o sexto passo é encontrar a resposta correta no gabarito. Qual era o enunciado? Falava mais algumas coisas e falava: a medida do raio do círculo em milímetros pode ser expressa por meio da fração irredutível, cujo numerador é o múltiplo de 5 que nós encontramos, né? Então tá aqui, resposta 6, gabarito letra C. Eu vou deixar o resumo aqui para vocês copiarem. Clique no card que está aparecendo aí na tela para você assistir os outros vídeos sobre geometria que nós temos aqui no canal. Vai aparecer aí no card uma playlist. Clica lá, lá tem fórmulas de círculo e é muito interessante. Para quem está fazendo prova de concurso, é um bom resumo das principais fórmulas de círculo. Tá bom? Círculo e esfera. Obrigado por assistir até aqui. Por favor, deixa seu like, compartilha, que assim eu vou saber que você está gostando dos vídeos e posso trazer mais vídeos como esse. Se tiver alguma sugestão, por favor, deixa aí nos comentários que eu vou procurar atendê-los na medida do possível, tá bom? Fique com Deus, desejo-lhe boa sorte na sua prova de concurso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.